Todo mundo se pergunta, e aí, como é possível construir caminhos seguros para que essas vítimas possam reconstruir a vida com dignidade? É sobre isso que a gente fala agora com a delegada, a doutora Jane Kleber, que está aqui conosco, que cuida desse tipo de iniciativa aqui no Distrito Federal. Doutora Jane, conta pra gente o que significa na prática acolher uma mulher em situação de violência. Para aquela mulher significa vida, significa sobrevivência. É um dado que é muito marcante. Das mulheres que foram vítimas de feminicídio no DF, as que morreram, 70% delas não tinham buscado a primeira ajuda. Aí você vai dizer, e aí? O DF, se comparado ao Brasil, nós temos uma das redes mais completas de acolhimento. Só espaços de acolhimento, nós temos 31 no DF. Vara de violência doméstica, 2 DEANs, Casa da Mulher Brasileira, os comitês de proteção à mulher. Então, nós temos uma rede pronta e robusta para acolher. Aí você vai me perguntar de novo, e o que fazer? Que é a pergunta que você me fez. Nós precisamos mexer no sentimento dessa mulher. Porque, na verdade, primeiro a rede existe. Às vezes ela não conhece, ou quando conhece, ela não confia. Não acredita que, se buscar, realmente vai ficar bem. Que se buscar, esse acompanhamento vai ser contínuo. E muitas vezes a família, que é a rede de apoio dessa mulher, só faz desestimular. Chega para ele e fala, mulher, esse é teu marido, mulher, pai dos teus filhos, tu não tem quem te sustente. Em vez de fortalecer a decisão dela, o contrário, mina. Um dado que vocês vão ficar assustadas. De cada 10 boletins de ocorrência que se iniciaram, 8 não vão chegar a termo para dizer, concluiu um processo judicial e virou uma punição para o agressor. Porque vão lá e retiram no meio do caminho. Retira, desiste, não vai mais. Aí você pergunta, o que acontece nesse meio tempo? Às vezes ela não tem um advogado para fazer o acompanhamento do processo judicial dela. O autor procura um advogado, vai lá, suspende a medida protetiva. Às vezes ela está jurando que está protegida. A medida protetiva nem existe mais. E aí algumas coisas vão acontecer no processo que precisa de movimentação. Se ela não tiver acompanhamento de um advogado para seguir passo a passo, dando notícia para ela do processo, que não é tão rápido, o processo demora. Ele acaba se perdendo nesse meio do caminho. Muitos acreditam que é o quê? Registrou a ocorrência, está tudo feito. Não, e tem outra coisa, doutora Jane, ela também tem muito medo que às vezes ela vai lá fazer a denúncia, o cara fica mais revoltado ainda, ele vem com muito mais força para cima dela. Se ela não tiver uma garantia de segurança prolongada, né, sim, Sabrina, ela pode também retirar esse processo por medo, né? Isso. A casa, existe na Lei Maria da Penha uma proteção. É uma casa de acolhimento que ninguém sabe. Quando eu falo ninguém, o delegado de polícia não sabe onde fica, para efetivamente garantir a segurança dessa mulher. Muitas vezes, quando ela registra a ocorrência, se oferece a casa-abrigo para ela, ela não aceita, porque a casa não pode ficar sozinha, porque ela pensa no emprego dela, que ela vai perder o emprego, nos filhos, que os maiores de 14 não podem acompanhá-la, por exemplo. Então, tem alguns motivos que fazem com que ela não aceite. E aí, o que a Neila falou é muito certo. Porque as ameaças que ela recebe são constantes. O agressor, o covarde, já ameaçou ela muitas vezes. Para ela não ir, se for, fica pior. Quando voltar, tu vê o que acontece. Então, ela fica nessa insegurança. E a gente viu que no caso da Lohane é progressivo, né? Ele começa com a violência verbal, às vezes patrimonial, isso vai avançando, ele vai ganhando mais confiança, vai ficando cada vez pior a situação. É importante lembrar disso. Existe, com certeza, essa progressão. Xingamento, aí vem o tapa, até chegar à morte. O que a gente não pode é acreditar que vai haver essa sequência. Não, agora tá só me xingando. Ele ainda vai me bater, para depois ele me matar. Então, nós precisamos entender assim, ó, é um ciclo de violência que deu sinais. Tem que interromper. Interrompa o ciclo de violência, porque não dá para saber o dia que ele vai tomar aquela cachaça, vai chegar enlouquecido com alguma situação que ele criou na cabeça dele, e é o dia que ele decide matá-la. Então, se ela estiver esperando essa progressão e falar, não é o momento, ela pode morrer, pode ser surpreendida e morrer. Então, primeiro sinal de violência, interrompe, busca ajuda. E aí sim a nossa rede está pronta. Vai à delegacia, faz um boletim de ocorrência. Hoje nós temos comitês de proteção à mulher, que já existem em várias cidades do DF, que é um meio termo. Não fui à delegacia. Vou na administração. Pediu informação. Vai lá, tem uma equipe preparada, pronta para acolher, para orientar, para dizer qual é esse caminho. Então, nós precisamos de que essa mulher entenda que o DF tem uma rede robusta, que a rede está pronta e que essa segurança vai vir. Mas a rede mais próxima dela, a familiar,
ou essa rede familiar está pronta para acolher, ou essa certeza dela, essa segurança vai ser minada e ela vai acabar desistindo no meio do caminho. Doutora Jane, fala pra gente então sobre essas políticas de acolhimento, se a gente já tem resultados concretos aqui no Distrito Federal e quais são. Muito efetivos. Eu vou dar alguns exemplos. Nós temos um projeto chamado Viva Flor, da Secretaria de Segurança Pública. Viva Flor, ela fez boletim de ocorrência, entendendo ali o risco que ela está sofrendo, ela vai receber um equipamento. Não vou nem dizer qual é o formato do equipamento para o agressor não ficar acompanhando, né? E ela carrega aquilo com ela. Ao mesmo tempo, quando ele recebe a tornozeleira eletrônica, aqueles 2 equipamentos se monitoram ali. Se ele se aproximar dela, já vai apitar, a polícia já vai saber. Isso garante, é a inteligência artificial que está pronta aí, né? Garante uma segurança muito efetiva para ela. Porque antes existia o susto. Fez o registro, ele ia se aproximar, a polícia não tomava nem conhecimento. Sim. E ele podia pular o muro, desobedecer uma ordem judicial, que acontece muitos descumprimentos, e ela ser vítima. Hoje não. Se ela fizer o registro, vai ser oferecido a ela esse equipamento que garante ainda mais segurança. Às vezes vai na Defensoria Pública da cidade, né, que está pertinho de casa, ou vai no Conselho Tutelar. Algum caminho de ajuda ela tem que pedir para não ficar sozinha. O nosso Conselho Tutelar hoje no DF é o Comitê de Proteção à Mulher. Tem a mesma figura, a mesma similaridade. É aquele equipamento que está ali para orientar e dizer assim, ó, onde é que tem essa rede robusta, que eu nem sei. Vai te dizer todo e qualquer equipamento e vai ensinar o passo a passo para ela caminhar nessa rede de proteção e nunca se sentir insegura. Eu vi uma reportagem da Record. Agora, falando do dia 10, que é o Dia Nacional de Luta, a Record passou uma reportagem que foi muito impactante. Um agressor foi preso com a ajuda da polícia do DF, em que ele falou assim, ó, eu e ela, nós vamos para o inferno os dois. Ele disse o seguinte, ele estava preso e dizendo que ele não ia desistir enquanto não tirasse ele mesmo e ela desse mundo. Isso acontece muitas vezes. Tem mulheres que, por conta dessa agressão, elas têm que mudar de identidade, gente. A coisa é muito grave. Tem que mudar de cidade. Então, essas que precisam desse acolhimento e desse apoio mais forte, precisam entender o seguinte, não pode fazer um registro e quando ele te ligar, dizer assim, não, vem aqui, eu só quero conversar, vamos falar dos nossos filhos. Eu já tive a oportunidade, quando delegada, de apurar um feminicídio, que foi assim, ela aceitou esse convite para ir conversar e ainda foi acompanhada. Quando chegou lá, ele soubesse conversar, ele conversava antes, não tinha chegado finalmente, isso, né? Não vá, não aceite essa proposta de vamos conversar, porque você não sabe o que está na cabeça desse agressor, se ele quer te matar, por exemplo. Palavras de quem conhece. Quantos anos de delegada de polícia? 26 anos na polícia, lidando mais de 18 anos, lidando com a violência doméstica todos os dias. Então, a gente costuma dizer o seguinte, Neila, os casos são muito repetitivos. Quando você fala o comportamento do agressor, o sentimento de insegurança, de impotência da vítima, muda a família, mas a situação é muito parecida. Praticamente a mesma. Então, tá aí. Espero que você tenha sentido essa mensagem dentro do seu coração para ajudar quem está precisando disso. Se não é para você, é para alguém, com certeza, que precisa dessa informação. Peça ajuda, que você nasceu para ser feliz. É isso. Jane Kleber, delegada, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Que a gente possa mudar esses números, viu? Volte sempre, minha querida. Até logo. Está lindíssima, está lindíssima. Vocês duas, bom fim de semana. Obrigada.